Boa noite, meus queridos irmãos, meus amigos. Que Deus possa nos abençoar de uma forma muito especial nesta noite, quando vamos cultuar e louvar ao nosso Deus. Vamos unir sentimentos, corações, a nossa fé e prestar este culto ao Senhor. Eu quero convidá-lo a dirigir-se ao Senhor, nos louvores que certamente entoaremos, na palavra de Deus que haveremos de ler e na mensagem que Deus tem para nós. Este é um culto, então, neste momento, ore ao Senhor, peça ao Senhor que fale ao seu coração, que o Senhor aceite o nosso culto. Agradeço a fidelidade dos irmãos, a lealdade dos irmãos, os compromissos com a igreja, suas orações e a dedicação de cada irmão neste momento que vivemos de afastamento. Certamente estamos sonhando com o dia que voltaremos para juntos, no mesmo lugar, no nosso templo, reunirmos para louvar e entoar hinos e cânticos ao nosso Deus. Deus abençoe aos queridos irmãos. E agora vamos nos preparar para este culto. Deixe-me orar com você agora. Pai, nós te agradecemos por este momento em nossas vidas, quando desejamos te oferecer um culto sincero e verdadeiro, como fruto da nossa gratidão, do nosso amor, da nossa obediência e da nossa dedicação ao Senhor. Que este culto alegre o teu coração. Que este culto seja prestado em espírito e em verdade. Que ao término do mesmo, possamos ter a plena convicção de que estivemos na tua presença, de que cultuamos ao Senhor verdadeiramente, que fomos tocados pelo teu Espírito Santo. Por isso, Deus, aceita o nosso culto, perdoa os nossos pecados e continua a falar os nossos corações. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.
quero convidar a você a ler um texto da palavra de Deus comigo. Esse texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, versículos de 23 a 25. O texto em que Jesus conta uma parábola e Mateus narra este acontecimento. Parábola era um meio, uma forma que Jesus usava para facilitar uma verdade que ele queria destacar, uma ilustração, tá certo? E assim as pessoas podiam compreender melhor o que Jesus queria dizer. E nesse texto Jesus conta a parábola do credor incompassivo para falar do perdão de Deus para conosco e do tipo de perdão que os homens têm um para com os outros. Então, leiamos o que Mateus narra nesse texto a respeito do que Jesus ensina nesta parábola. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um de que ele devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Que Deus nos abençoe. Deixou a glória do céu, não se importou, viveu aqui entre homens pregando amor, capaz de dar a vida. Tudo ele fez para que eu pudesse viver mais feliz. Quando caí, estendeu tua mão para mim, dando-me nova chance. O que ouvi foi tão pouco diante do que eu vivi.
eu pudesse viver mais feliz. Quando caí, estendeu tua mão para mim, dando-me nova chance. O que ouvi foi tão pouco diante do que eu vivi. Hoje quero te louvar em gratidão. És a razão do meu existir. Eu quero te adorar, entregar-me em tuas mãos. A minha vida pertence a ti. Quero te louvar em gratidão. És a razão do meu existir. Eu quero te adorar, entregar-me em tuas mãos. A minha vida pertence a ti. O que fazer diante deste amor, sem entregar minha vida a ti? Eu não quero viver longe do teu altar. Eis o Senhor, cruza-me. Hoje quero te louvar em gratidão. És a razão do meu existir. Eu quero te adorar, entregar-me em tuas mãos. A minha vida pertence a ti. Quero te louvar em gratidão. És a razão do meu existir. Eu quero te adorar, entregar-me em tuas mãos. A minha vida pertence a ti. Quero te louvar em gratidão. És a razão do meu existir. Eu quero te adorar, entregar-me em tuas mãos. A minha vida pertence a ti. A minha vida pertence a ti. A minha vida pertence a ti. Nesse tempo de isolamento, onde passamos a maior parte do tempo dentro de casa, assim estou vivendo, certamente nós resolvemos fazer uma faxina, limpar algo, ver o que não tem utilidade mais. Estava mexendo lá em casa e descobri muitas coisas que estavam guardadas que não têm finalidade nem uso algum. Encontrei lâmpadas queimadas, para que serve, não é? Baterias já que não servem, pilhas que não têm nenhuma carga, videocassete quebrado, micro-ondas que não funcionam mais, e celulares quebrados, antigos, que não funcionam também, e muitas outras coisas vamos vendo que vamos guardando em nossas casas, que não tem mais utilidade, não serve para nada, apenas amontoamos e guardamos dentro de casa. Sabe, a nossa vida também é assim. Às vezes carregamos muitas coisas que não têm utilidade alguma, que apenas serve como peso para a nossa caminhada. E Jesus disse que
e nos convidou para que pudéssemos ir até a Ele, porque Ele tomaria sobre si as nossas cargas e os nossos pesos. E muitos de nós estamos caminhando e carregando o nosso fardo, sem permitir que Jesus os leve e nos liberte completamente. Quero continuar refletindo sobre esses sentimentos e coisas que têm nos aprisionado, que têm roubado a nossa paz, a nossa alegria e trazido sobre nós um tremendo peso. É verdade que nós já entregamos a nossa vida a Jesus. Ele transformou o nosso ser, nos tirou das trevas e do pecado, e agora nós pertencemos a Ele e somos dele. Mas muitos não têm conhecido a vida abundante que Jesus veio trazer e oferecer para todos quantos o aceitaram como Senhor e Salvador. E mesmo vivendo e participando da igreja, conhecendo o Evangelho, muitos cristãos estão entristecidos, pesados, cabisbaixos. Olhamos para suas faces e vemos o reflexo de um peso e às vezes de uma tristeza. Por que isso tem acontecido? Por que caminhamos, temos a Cristo e não demonstramos muita diferença entre nós e aqueles que não o têm? É porque estamos carregando um peso tremendo sobre nós que Jesus veio nos libertar. Nós não entregamos todas as coisas e todos os sentimentos, e Jesus veio para nos transformar completamente, mas muitos de nós estamos num processo de transformação jamais concluída. Certamente jamais a concluiremos aqui nesta terra, mas precisamos evoluir. E não podemos continuar com o mesmo peso, com os mesmos sentimentos. E Jesus veio para mudar isto. Mudar não apenas o nosso domingo, mas mudar todos os dias da nossa vida. Mudar não apenas o momento de culto, mas quando estamos no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa escola. O Senhor deseja que sejamos diferentes e que as pessoas vejam que somos diferentes, porque Ele nos alcançou e nos transformou, e Ele leva sobre Ele mesmo as nossas feridas, as nossas dores, os nossos pesos e os nossos sofrimentos. Então, onde estamos errando? O que está acontecendo conosco? Muitos estão cabisbaixos, entristecidos, enfraquecidos, estamos fragilizados. E quero, nessa noite, destacar um dos sentimentos que tem roubado a nossa paz, a nossa alegria, e até mesmo o prazer de servir ao Senhor. A falta de perdão. A pergunta é, o ressentimento realmente vale a pena? O ressentimento realmente vale a pena? Ao refletir sobre este tópico, comecei a buscar na minha mente algumas experiências que pude ter, ou alguém compartilhou comigo, sobre a dor, a angústia, a infelicidade do ressentimento. Primeiramente, eu lembrei de um amigo que faleceu há alguns anos, e este amigo era um pastor, mas ele me contou que ainda muito jovem morava em Coporanga. E juntamente com os seus irmãos brincava na frente da sua casa quando eles atravessaram uma rua e o seu irmão menor, quando foi atravessar, um carro que vinha em velocidade, o atropelou e o matou. Ele disse, naquele momento, quando ele já era adolescente, ele disse, eu vou crescer, eu vou me vingar, eu vou matar esta pessoa que interrompeu a vida do meu irmão mais novo. E aí, ele disse que anos depois ele mudou para a Vila Velha. E que todos os dias ele passava em frente à casa daquele homem, daquele motorista que atropelou e matou seu irmão.
E que todas as vezes ele passava e ali ele maquinava como iria tirar a vida daquele homem. Numa angústia e numa tristeza profunda, porque ele não via nenhuma outra coisa a não ser o desejo de vingança e de matar aquele homem. Até que um determinado dia ele disse que entrou, alguém o convidou, e entrou na Igreja Batista da Glória. E ali teve uma experiência com Cristo e se converteu. Deixou e perdoou aquele homem. Depois foi para o seminário e se tornou pastor. Mas que todos aqueles anos até a sua conversão tinham sido dias tristes e terríveis, pois só pensava na vingança. Trazer o peso e angústia disso é algo terrível e tremendo. Isso acontece até entre os líderes da nossa denominação. Uma vez presenciei 2 líderes conversando, ou numa reunião, quando um disse: olha, eu estou orando para que Deus te leve para um lugar bem distante, para um outro lugar. Então o outro respondeu: ainda bem que Deus não ouve a oração de um ímpio. Eu era apenas um seminarista, presenciando isto. Então aquele que falou primeiro que estava orando para que o outro fosse tirado daquele campo, daquele lugar, reconhecendo, disse: olha, desculpa, eu não queria dizer isso, você me perdoa? Então o outro disse: sim, claro, eu te perdoo, com uma condição. Eu disse: qual? Que você nunca mais fale comigo. Quão triste é guardar o ressentimento, a mágoa. Como podemos viver a nossa vida cristã? Como podemos viver a nossa vida diante do Senhor? Como podemos ser felizes se guardamos ressentimentos e mágoas no nosso coração? Quando Jesus veio e entrou em nossa vida, não foi apenas para salvar a nossa alma, foi para resgatar o homem que eu sou, a pessoa que você é. O Senhor não apenas salva o nosso espírito, mas o Senhor transforma a nossa mente e o nosso coração para vivermos diante dEle. E muitos estão esperando e aguardando a volta de Cristo, partir para a eternidade para viver uma vida diferente. O Senhor veio nos mudar completamente e mudar esses sentimentos. Lembro-me que quando estava pastoreando uma certa igreja, uma comissão de sucessão pastoral de uma outra igreja veio até esta igreja para consultar alguns irmãos sobre o pastor anterior, para saber como foi o ministério dele. E, infelizmente, este grupo que veio, 2 pessoas, na verdade, da comissão de sucessão pastoral desta outra igreja, conversou com 2 irmãos. E quando eu os ouvi, esses irmãos falavam coisas terríveis de sua experiência por não aceitar algumas questões deste pastor que passou por aquela igreja. Resumindo, aquele pastor não teve a oportunidade de exercer um ministério naquela outra igreja, porque esses 2 irmãos foram duros nas palavras de suas interpretações, de suas experiências, porque guardavam rancor e raiva. Será que é assim que podemos viver? Fardo e pesos que carregamos. Não devemos viver assim. O Senhor não nos transformou para que vivamos assim. Jesus veio nos livrar disso enquanto aqui estivermos. Por isso ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Irmãos, é importante que aprendamos a lidar com os erros e feridas inevitáveis que sofremos na vida. E o remédio que é encontrado em toda a palavra de Deus
é o perdão. É o perdão, Efésios capítulo 4, versículo 32. Paulo orientando e instruindo a igreja a viver uma vida diferente, sob a direção do Espírito Santo de Deus, sob os cuidados de Deus. Ele disse: antes, sede uns para com os outros, como? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Essa é a palavra do apóstolo Paulo àquela igreja, nós também, irmãos. Se queremos viver o cristianismo autêntico e verdadeiro, não basta apenas os encontros eclesiásticos, precisamos mais do que isso, precisamos de uma mudança interna e completa. Quando buscamos um avivamento, uma transformação, há de começar por esses sentimentos. O evangelho verdadeiro, ele transforma e muda esses sentimentos, e precisamos mudar de dentro para fora. Não haveremos de mudar a nossa sociedade, o nosso país e o nosso mundo, enquanto não mudarmos completamente os nossos corações. Por isso Paulo diz: antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A advertência é clara. Quando somos injustiçados, devemos absolver nosso ofensor. Isto é, não guardarmos mais nenhum ressentimento, amargura ou rancor contra aquele que causou nossa angústia. Mas mesmo com essa orientação tão clara, é difícil obedecer quando a ferida é dolorosa ou a ofensa é grave. No entanto, vamos considerar o que está em jogo se decidirmos não obedecer a Deus. Quais as implicações de não viver o evangelho pleno e obedecer ao Senhor, quanto a não guardar ressentimento, quanto ao não exercitar o espírito do perdão para com todas as pessoas que tenham nos ofendido ou nos feito algum tipo de mal, todas, não apenas algumas. Quando decidimos não obedecer a Deus, a primeira coisa que vivemos e sentimos e temos é um espírito implacável que nos afeta pessoalmente. A falta de perdão é como um veneno que se espalha por nosso corpo. Não podemos manter a amargura de uma relação ou em relação a uma pessoa e esperar que isso prejudique apenas aquele relacionamento. Prejudique a nossa vida por completa, totalmente. É como uma gota de tinta em um copo d'água, ela eventualmente mancha todo o ser. Consideremos isso, como isso nos alcança. Isso nos afeta internamente. Mateus, capítulo 18, versículos 34 e 35, daquele texto que nós lemos, quando Jesus profere uma parábola, o seu ensino, aquelas pessoas que lhe estavam ouvindo, e pela sua infinita sabedoria, o Senhor queria nos ensinar também isto. E ele conta a ilustração e a história deste homem que simplesmente devia tanto, recebeu o perdão e não conseguiu perdoar a alguém que devia tão pouco. Nos versículos 34 e 35, diz que, indignando-se o seu senhor, os entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Ele diz assim também: meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um a seu irmão. Eu estava fazendo um cálculo e vendo a diferença. Jesus foi, ele foi aos extremos para demonstrar o perdão de Deus, aquele que perdoou e havia sido perdoado e aquele que não perdoou. Para vocês entenderem, tamanha era a diferença, a distância de uma dívida para o outro. Jesus diz que aquele homem devia 10.000 talentos.
Para vocês terem uma ideia, eu fiz os cálculos, ele diz o seguinte, que um talento, eu fiz os cálculos para os dias de hoje, equivale a 60 mil. Então, 60 mil vezes 10 mil talentos, olha quantos milhões nós temos. Você sabe que ele diz que o homem foi embora e alguém encontrou que lhe devia, 10 mil talentos, que devia apenas 100 denários. Denário era referente a um dia de trabalho, calculando 80, 100 reais hoje. O que seria o valor total? 10 mil. 10 mil reais. 10 mil reais. Enquanto o outro, 600 milhões. Eu comecei a verificar, olha a distância do ponto de vista monetário que Jesus quis enfatizar. Aquele que devia 600 milhões foi perdoado completamente. Mas na frente ele encontrou alguém que lhe devia 10 mil reais. E ele disse, não vou te perdoar. Não se comparava. Aquele homem devia tudo quanto tinha e muito mais, jamais poderia pagar. Era impagável a sua dívida para com o rei. E aquele que ele encontrou que devia muito, muito, muito pouco comparado à dívida tão grandiosa, ele não quis perdoar. E o texto nos convida a pensar sobre isso. Isso nos afeta de uma forma muito, muito, muito grande. Quando assim não queremos e não perdoamos, isso nos afeta espiritualmente. Em Efésios capítulo 4, versículos 26 a 32, Paulo diz, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sabe, irmãos, isso nos afeta espiritualmente, porque nós precisamos entender, Paul Tillich diz que o pecado, e a gente precisa ver que isso também é um pecado, o não perdão, o ressentimento, é um sentimento mesquinho e pequeno, e pecado é tudo aquilo que ofende a Deus, pecado é tudo aquilo que entristece a Deus, pecado não é apenas o ato, mas um estado de separação entre nós e o nosso Deus, e tudo aquilo que eu faço, que interfere no meu relacionamento com Deus é pecado. E quando eu guardo ressentimento, por isso Jesus diz, se alguém vem trazer uma oferta diante do Senhor, e lembrar-se que pecou contra o seu irmão, tem alguma coisa, alguma ferida contra o seu irmão, deve deixar ali os seus recursos, se reconciliar com o seu irmão, e depois retornar para oferecer a Deus. Quando estamos com ressentimento, magoados, entristecidos com pessoas, isso nos afeta espiritualmente, afeta o nosso relacionamento com Deus, afeta o nosso culto, afeta a nossa oração, onde nos tornamos incapazes, onde as palavras são meramente palavras,
afeta completamente os nossos talentos no uso para a glória de Deus. Quando guardo o ressentimento, afeta a minha espiritualidade, o meu poder de orar, o meu poder de interceder, o meu poder de falar. Isso tem afetado e não temos percebido, porque olhamos o pecado com outros olhos e achamos que são atitudes e procedimentos externos que cometemos contra outras pessoas. Mas quando eu guardo um ressentimento, quando não perdoo o irmão, isso me afeta espiritualmente, rouba a minha paz, a minha alegria e, sobretudo, o meu relacionamento com Deus. Irmãos, quando guardo ressentimento, isso me afeta fisicamente. É interessante que nos anos 90, a droga, o remédio mais vendido e avaliado foi o omeprazol. Remédio criado para as questões relacionadas ao refluxo, ao estômago, ao ácido, onde a grande parte da população sofria e não tinha medicamento para isto. E os médicos sabiam que boa parte disso é produzido por situações emocionais. E eu sempre digo, quando eu tenho raiva de alguém, talvez as pessoas não estejam nem aí, não estão nem sabendo que eu estou, mas o que eu ganho é uma úlcera, é simplesmente uma infecção em meu intestino, em meu estômago, como resultado desse sentimento de amargura. A amargura, ele intoxica completamente o meu corpo também, e a área que mais sofre é o meu estômago. Por isso tantas pessoas com infecções, e tantas pessoas com refluxo, e tantas pessoas, e não sabe ela que o remédio está no perdão. Carregam o peso do ressentimento por alguém que tem afetado a sua vida, que tem afetado o seu espírito e tem afetado o seu corpo, afetado a sua mente, nos seus projetos, nos seus planos, porque não consegue pensar, não consegue refletir, não consegue planejar, porque está preso a um sentimento que vem e volta, e ali esse sentimento fica remoendo dentro dessa pessoa por alguém que está vivendo a vida. Precisamos repensar se queremos melhorar a nossa vida espiritual e com Deus. A vida espiritual ela consiste de ações e de verdades que precisamos ter e mudar. Nossa falta de perdão afeta nosso relacionamento com os outros. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15, o escritor diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, preste atenção, que brotando vos perturbe. Olha, a palavra de Deus é clara. Eu quero chamar a sua atenção para se livrar de todos esses sentimentos que têm trazido a você tanta amargura, tanto desgosto, e tem te impedido de ser feliz, de ter uma vida pura, santa, saudável fisicamente, emocionalmente e sobretudo espiritualmente. Por isso o escritor aos Hebreus diz: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Sabe por quê? Quando eu vejo alguma coisa errada em algum irmão, e eu já vi isto, ou em alguma pessoa, e eu começo a comentar com outras pessoas, e maximizar o defeito da outra pessoa, ou o defeito do culto, ou o defeito da igreja, eu começo a maximizar e espalhar isso, e influenciar os outros para que vejam, e minimizo o que há de bom. Quantas pessoas só olham o que há de errado nos lugares e nas pessoas e nas coisas, não são felizes e estão infectando, assim como esse vírus, alcançando corações e vidas, trazendo prejuízos para muitos irmãos. Sabe, um espírito que não perdoa prejudica
o relacionamento com o próprio Deus. Mateus capítulo 6, versículos 12 e também nos versículos 14 e 15, Jesus ensina a oração. E esse sermão esta oração faz parte da maior lição ensinada por Jesus no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Jesus disse: e perdoando-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado, o quê? Os nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vocês estão entendendo? A graça que recebemos do Senhor, o perdão imerecido, grandioso, incomparável que recebemos para com Deus, ou do próprio Deus, não se compara aquilo e o nosso sentimento de perdão para com os nossos irmãos ou os nossos amigos. E quantas vezes estamos sendo afetados de forma tão profunda, deixando de viver a vida plena, maravilhosa, vitoriosa da vida cristã, porque guardamos este ressentimento em nós. E Jesus nos ensina que Ele veio transformar a nossa vida, carregar o nosso peso, transformar o nosso ser, e para isso precisamos ter a consciência e o sentimento que precisamos retirar do nosso coração e da nossa mente qualquer sentimento que nos impossibilite de viver o relacionamento pleno com Deus, de realizar a vontade de Deus em nossa vida, de viver para a glória de Deus, seja o rancor, seja o ressentimento, seja a mágoa. Na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, conhecemos muito esse texto, quando João, o apóstolo do amor, disse já no final do seu ministério e no final da sua vida: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Volto à Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 7 a 11, quando o escritor aos Hebreus diz: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis em correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial? E então viveremos, pois Ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, como efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por Ele exercidos, frutos de justiça. Sabe, queridos, Deus tem desejado nos corrigir a partir de nós mesmos, de dentro para fora. Não adianta cortar o cabelo, não adianta simplesmente fazer alguns reparos, não adianta usar maquiagem, usar um bom perfume. O que nós precisamos, que alcança como aroma perfeito e chega diante do trono de Deus, é a nossa mudança interior. É o desejo de mudar os nossos sentimentos para com os outros, de viver o verdadeiro evangelho que o Senhor quer que vivamos. Mas também destaco que é hora de deixar a falta ou a falta de perdão ir. Repetindo, é hora de deixar a falta de perdão ir. Mudar esse sentimento, mudar esta intenção. Não vale a pena guardar rancor,
por todas estas consequências. São consequências terríveis que estamos vivendo, meus irmãos. A ausência de paz, de alegria, não é, de relacionamento, porque quando temos algo contra alguém, isso afeta, como dizia lá no início, não apenas o meu relacionamento para com ele, mas eu não posso ter um sentimento perfeito e melhor com os meus familiares, com os meus amigos, com os meus irmãos, porque aquilo me afeta completamente. O meu sentimento, de alguma forma, cria algo dentro de mim que me impossibilita de viver plenamente a minha vida cristã e o meu relacionamento com os meus irmãos. Mas sabe, ao invés disso, lide com o ressentimento e saia da prisão para a liberdade. Se você quer mudar isto e viver o verdadeiro evangelho a partir dos sentimentos que nos são necessários mudar, confesse isso como pecado. Efésios capítulo 4, versículos 31, Paulo diz: longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Confessar isso como o nosso pecado. Quando entendemos que este é um sentimento que ofende a Deus, que este é um sentimento que atrapalha o meu relacionamento com Deus, que este é um sentimento que impossibilita de Deus ouvir a minha oração, quando entendo que este sentimento é algo que impede que as promessas de Deus venham sobre mim, quando eu entendo que não posso ser um instrumento, um vaso de honra, e não posso exercer aquilo que Deus quer que eu exerça por causa desse sentimento, logo percebo que isso também é um pecado que tem destruído a minha vida física, a minha vida emocional, mas sobretudo a minha vida espiritual, porque não tenho me permitido que Deus me use completamente. Então eu preciso reconhecer isso como pecado, eu preciso confessar isso, dizer: Senhor, eu tenho esse sentimento contra meu irmão, ó Deus, eu não quero ser mais assim. Senhor, eu reconheço que este é um sentimento não espiritual, não divino, não do Senhor, e eu quero repreender isso em nome de Jesus, e eu quero mudar esse sentimento na minha vida, Senhor. Eu não quero guardar nenhum ressentimento, nenhuma angústia, nenhum rancor, nenhuma raiva contra ninguém, Senhor. Fazendo isto, arrependa-se disso. Arrependa-se desse sentimento e diga: não quero mais senti-lo, não quero mais viver. E depois de arrepender-se de sentir isto, como processo de santificação, de melhora, de identificação com o Senhor, ore pelo seu ofensor. Se você tem na sua mente agora alguém que te feriu, alguém que te fez mal, alguém que te prejudicou, comece a orar por essa pessoa. Lucas, quando o evangelista Lucas, no capítulo 6, versículo 28, ele nos narra o que Jesus nos ensina sobre isso. Jesus disse: bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Sabe, o Senhor nos ensina que devemos orar por aqueles que nos ofendem. Aliás, Paulo diz: quando fazemos isso, amontoamos brasas vivas sobre a cabeça dessas pessoas. Quando eu começo a orar por eles, eu começo a pedir a bênção do Senhor. Esse sentimento de raiva, de rancor começa a diminuir até ao ponto de sumir. O difícil, mas Jesus nos ensina: ame e faça bem ao seu malfeitor. Quando Jesus declara isto, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 27, Jesus disse: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Jesus dizia àquele povo, e esse ensinamento são palavras de Jesus para mim e para você. Ele disse: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Esse é o ensinamento de Jesus, esse é o cristianismo que precisamos viver de fato, e Deus tem nos dado a oportunidade nesses dias de refletirmos sobre o verdadeiro cristianismo. Não este cristianismo de sensações e de emoções, e de ativismo, e de atividades de igrejas, e então de shows, entretenimento que temos que fazer. O evangelho é muito mais do que isso. É conduta, é um estilo de vida que precisamos buscar no Senhor
se queremos o avivamento que estamos buscando. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 31, Jesus diz: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. E sabe, meus irmãos, quero concluir dizendo que já foi dito que nunca somos mais semelhantes a Cristo do que quando perdoamos aos outros. As mágoas e ofensas que sofremos devem ser vistas não como causa de indignação e ressentimento, mas como oportunidade de confiar em Deus e permitir que Ele, o Senhor, nos transforme completa e plenamente. Se entregarmos nossas feridas ao Senhor, sabendo que Ele tem propósitos sagrados para cada uma delas, beberemos de sua paz e da sua alegria, ao invés do veneno da amargura. Que Deus te abençoe. Que o Senhor que te perdoou plena e completamente, te ensine a perdoar a todos completamente. Deus nos abençoe. Derrame sobre nós a sua paz e o seu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei por que me alcançou, por que razão por mim se entregou. Alguém igual a Jesus não há. Me deu amor, tamanha paz, prazer maior, só mesmo Cristo traz. Eu renasci com Jesus, com Jesus. Eu quero ser como Cristo, por isso ponho a vida em suas mãos. Quero aprender com meu Cristo, a Ele eu entreguei meu coração. Quero aprender a perdoar, quero aprender a esquecer e amar. Vou aprender com Jesus, com Jesus. Agora sei que o dom maior provém de Deus, é o soberano amor que hoje alcançou a mim, sim, a mim. Eu quero ser como Cristo, por isso ponho a vida em suas mãos. Vou aprender com meu Cristo,
eu aprendi a perdoar, eu aprendi a esquecer e amar, eu aprendi com Jesus, com Jesus. Eu quero ser como Cristo, por isso ponho a vida em suas mãos. Eu aprendi com meu Cristo, a Ele entreguei meu coração. Eu quero ser como Cristo, por isso ponho a vida em suas mãos. Eu aprendi com meu Cristo, a Ele entreguei meu coração, a Ele entreguei meu coração, a Ele entreguei meu coração, 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 coração. Vamos terminar o nosso culto orando ao Senhor, agradecendo pelo privilégio, pela oportunidade que tivemos de estar diante do Senhor. Ore comigo agora. Pai, nós te agradecemos por esta noite, por este culto, pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Senhor, a entender da necessidade que precisamos de perdoar a todos quantos nos ofenderam, nos magoaram, fizeram algo contra nós, para que possamos ver a plenitude da vida cristã, a exuberância desta vida que Jesus veio trazer a cada um de nós. E assim entendemos que a nossa paz será completa e a nossa alegria plena, porque queremos ver esse relacionamento vivo e completo com o Senhor. Aviva a nossa vida, traz alegria aos teus servos e coloca em nós um coração perdoador. Assim, Pai, nos despede nesta noite, nos levando em paz para as nossas casas, ou aqueles que estão em suas casas, dando a continuidade de paz, sossego e tranquilidade em seus lares. Derrama a tua paz. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo possam ser com todos que amam ao Senhor, espalhado em toda a face da terra, agora bem como para todos sempre. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre
ti levante